Pai, nós vamos abrir a Sua palavra, porque cremos que o Senhor só fala por meio dela. Tudo que o Senhor deixou para nós está na Tua palavra e na revelação máxima do Teu Filho Jesus, que é, ó Pai, a expressão exata do Senhor. E eu te peço em nome dele, Jesus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor regenere vidas e nos santifique os teus filhos. Neste mundo que está tão distante da tua palavra, da tua vontade, fala conosco pela tua palavra, confronta-nos pelo teu Espírito Santo, transforma-nos, para que vivamos verdadeiramente para a sua honra e glória. Nós dependemos totalmente do Senhor. Na exposição da palavra e muito mais, na iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreendê-la, recebê-la e obedecê-la. Te pedimos, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. O prazer momentâneo do pecado e a arte aí é uma arte para chocar mesmo, para que a gente pense um pouco sobre isso. Na última sexta-feira, a minha sogra viajou e nós estamos na casa dela, eu, a Carla, as crianças, estamos dormindo lá e era umas 4 horas, eu acordei muito incomodado com esse assunto. E aí orei ao Senhor pedindo a direção dele para que, se fosse da vontade dele, pudesse tratar, e entendi que eu não consegui mais dormir, e aí eu fui tentar pegar o laptop da minha sogra, mas eu não sabia a senha, e era 4 horas da manhã, não ia pedir para ela, lógico, ligar para ela. Aí eu escrevi e preparei essa reflexão no papel. E me veio uma tristeza muito grande ao lembrar dos meus pecados, de vários deles pelos quais o Senhor foi crucificado. E um deles, que é algo que eu lembro, e como Paulo diz, com vergonha, e às vezes eu falo aqui, que era pornografia. Pela maravilhosa graça do Senhor, eu fui liberto já há alguns anos, mas foram também alguns anos de tristes derrotas e de choro diante do Senhor. Eu preciso dizer também que, mesmo que hoje eu voltasse e caísse nesse pecado, e pela graça e misericórdia do Senhor, que Ele não permita, meu pecado não anularia o que Cristo fez por mim. O perdão do Senhor e as misericórdias dele continuariam sendo renovadas e são renovadas sobre nós.
nós os que cremos. Eu digo isso para aqueles que de verdade creem e que às vezes são vencidos. Nós às vezes somos vencidos. E aí eu me lembrei do texto de Romanos capítulo 6, os versículos 20 e 21. Qual deve ser a nossa realidade, a nossa ação em, às vezes, lembrarmos dos nossos pecados? Romanos 6, 20 e 21. Lembra que no versículo 1, Paulo diz: pecaremos, pois, para que a graça de Deus aumente? Ele fala de jeito nenhum. E aí nos versículos 20 e 21 ele vai dizer: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça que é Cristo. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça, condenados. Que fruto vocês colhiam dos pecados que vocês cometiam? E que quando você lembra, a reação não deve ser em hipótese alguma de saudosismo, mas de tristeza e de vergonha. Eu creio que talvez tenha sido esse o pensamento de Paulo quando ele escreve no fim da vida que Cristo veio salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Não eu era, eu sou o principal. Talvez Paulo lembrasse com tristeza, ainda que tendo a convicção e a certeza do perdão, lembrasse com tristeza de seus pecados. Eu creio que em Apocalipse 21:8, quando nós lemos que Deus enxugará dos olhos toda a lágrima, dos olhos dos cristãos, tem essa implicação também, de não mais lembrarmos nunca mais disso. E a realidade do que a gente vai tratar se aplica a isso. Do prazer momentâneo que o pecado traz, ou transitório, que os pecados trazem, e se aplica a quaisquer pecados. O título se baseia em Hebreus capítulo 11, os versículos 24 a 27, que diz assim: Hebreus capítulo 11 é considerada a galeria dos heróis da fé, que fala de homens e mulheres que viram milagres de Deus, mas também muitos daqueles que morreram por amor a Cristo, pela fé, sofreram. Alguns viram milagres, livramentos sobrenaturais de Deus, mas alguns não viram e foram martirizados. E eles foram mortos pela fé em Cristo. E aí então esses versículos falam de Moisés, que diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo, ou dos prazeres transitórios do pecado, ou dos prazeres momentâneos do pecado. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou, porque via aquele que é invisível. O autor aos Hebreus está dizendo que pela fé Moisés abriu mão de uma vida de poder, neto do faraó. O faraó era o Donald Trump da época. De tudo que ele poderia ter, poder, dinheiro, fama, ele abriu por amor a Cristo.
Mas como por amor a Cristo, se Moisés viveu 1400 anos antes de Cristo? Como o autor pode dizer? Ele se recusou a ser neto do faraó, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, ele preferiu não desfrutar dos prazeres momentâneos do pecado. Por quê? Por amor de Cristo. Mas como? Pela fé, pela revelação e direção do Espírito Santo. Assim como 1500 anos antes de Cristo, Moisés creu no Cristo, hoje, 2000 anos depois, nós que cremos no mesmo Cristo. Não há diferença. Ele escreveu por revelação, Moisés, em Deuteronômio, que Deus levantaria um profeta semelhante a mim. Ele sabia que esse era o Messias que viria. Ainda que ele não tivesse uma revelação plena do Cristo, ele sabia que ele viria um dia. E é por isso que a nossa ênfase é sempre cristocêntrica. Porque de Gênesis a Apocalipse, o objetivo de Deus é apontar para Cristo. Qual a diferença de Moisés para os cristãos hoje? Nenhuma. Por quê? Porque ele via aquele que é invisível. Nós não vemos Cristo, nós cremos. Um dia vamos vê-lo face a face. Mas hoje nós vivemos pela fé. E aqui nós lemos que Moisés preferiu sofrer a desfrutar por algum tempo dos prazeres que o pecado traz. E o pecado traz prazer momentâneo. Há sim um prazer temporário na desgraça que é ou que são os pecados. Aliás, o que são pecados, né? Hoje é importante nós vermos à luz da Escritura, porque tem muita gente querendo rever conceitos, rever pecados, não chamando-os de pecados. E a gente tem que ir para a Escritura. Gálatas capítulo 5, os versículos 19 a 21. Havia outros textos, mas eu tive que reduzi-los por causa do nosso tempo. Ora, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Isso são pecados. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Os que vivem nessas práticas não conhecem a Deus. Eu estava, esses dias, ontem mesmo, estava conversando, vendo um filminho com as crianças, e aí tem uma propaganda do Engove, onde tem uma festa lá e todo mundo na festa, balada, e depois o Engove. O que é Engove, papai? Engove é uma maneira de dar uma amenizada no pecado da embriaguez. Apocalipse capítulo 21, 8, só para nós resumirmos, há vários pecados listados ali, e aí João diz, e a todos os mentirosos, puxa, eu passei ileso entre aqueles, mas a todos os mentirosos, mentira é pecado, tanto a branca, quanto, se é que você pode falar uma bobagem dessa, o pai da mentira branca é o diabo. E da pior também. 1 Coríntios 6, 9 a 10, nós estamos vendo o que são pecados e que trazem prazer, sim. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Aqueles que vivem nestas práticas não conhecem a Deus, vivem no prazer transitório do pecado, estão separados de Deus. Todo pecado condena e oferece prazer temporário. Hoje, as novelas, elas exaltam o adultério. Você torce pelo adúltero. Não que eu veja, né?
Não preciso, só na chamada daquele lixo já dá para ver. O telespectador, esse é um termo antigo, né? Torce pelo adúltero. A ira, quando eu vibro, quando eu ganho de alguém na discussão, quando eu ofendo alguém. Ou da embriaguez, que traz alegria. Misericórdia, quantas vezes eu incorri nesse pecado. Da libertinagem, dentre elas a pornografia, o sexo ilícito, o linguajar promíscuo. Da mentira, quando eu fiz um bom negócio, na base da mentira levei vantagem. Tudo isso traz prazer momentâneo. Os homossexuais têm prazer momentâneo naquilo que a Bíblia chama de pecado. E essa semana, o caso do supermercado Irota está bombando nas redes. Quando alguém publica um artigo que fala da família, tem que ser rechaçado pela mídia. Quando a escola quer transtornar os valores biológicos que Deus criou, homem e mulher, eu tenho que engolir. E aí o mercado se retratar do quê? Pedir desculpas do quê? Da palavra de Deus? Ofender a quem? Como eu não vou para Deus se eu não for ofendido quando for confrontado pelo meu pecado? Eu não vou. Moisés, por amor a Cristo, não quis os prazeres transitórios de pecados como esses. E que ele com absoluta certeza teria se estivesse no poder. Ele abriu mão por amor a Cristo. Mas eu gostaria de ver um outro caso de um homem que tristemente cedeu. É uma história real e todos nós provavelmente conhecemos. A história é longa, o texto é longo, eu gostaria que ler com vocês, que vocês atentassem a esse texto que eu li algumas vezes. 2 Samuel, capítulo 11, os versículos 1 a 27 e o capítulo 12, os versículos 1 a 14. A leitura é longa, eu vou projetar os textos. E diz assim: na primavera, quando os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Lembra que Davi é um rei, os reis saíam para a guerra, mas Davi não foi para a guerra. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. E uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem ela era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, ou teve relações sexuais com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Talvez por isso que ela estivesse tomando banho naquele momento. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envia-me Urias. Lembra que Joabe era o chefe do exército e Urias era um dos componentes do exército. Urias é marido de Betseba. Envia-me Urias o hitita, e Joabe o enviou. Quando Urias chegou, lembra que ele estava em uma guerra, Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse:
vá descansar um pouco. Davi falando para Urias, em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou, depois da viagem que você fez, por que você não foi para casa? Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse, fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu, ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro. Ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte, por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Você consegue ver como está sendo tudo armado aqui? Em Tebes, quem matou Abimeleque, vai lembrar de um texto de Juízes, filho de Jerubuzete, não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Joabe está mandando dizer para Davi, porque talvez Davi pergunte, ele não sabia. Se ele perguntar isso, diga-lhe, e morreu também o teu servo Urias, o hitita. O mensageiro partiu e ao chegar contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo, eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles, e morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe, não fique preocupado com isso, pois a espada não ele escolhe a quem devorar. Reforce o ataque e a cidade até destruí-la. Que acidente que aconteceu! E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias ficou sabendo que seu marido havia morrido, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. E aí está tudo resolvido. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. E o Senhor aí é um S maiúsculo, Deus. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e o rico não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Davi fica indignado.
Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã foi politicamente correto. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu, Deus está dizendo, o profeta dizendo que Deus disse isso, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou. E tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Quem disse isso? Deus. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Para que essa história? Nós enfatizamos algumas vezes, Flávio, e eu também, quando Paulo diz, Romanos 15:4, tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Esse homem aqui. Mas mesmo assim, Davi pecou gravemente contra o Senhor. Ele já era um homem no coração de Deus antes de ter feito isso. E aí, dentro disso, eu gostaria que nós considerássemos: por que dizer não aos prazeres momentâneos do pecado? Por que nós devemos no Senhor, capacitados por Ele, buscar nele, para que nós não pequemos contra Ele? Como nós podemos, pela graça, não é na nossa força, pela graça, não cair, seja o pecado que for? Primeiro ponto, irmãos, é que pecado é sempre contra Deus. Talvez se nós, nos momentos de tentações que nós tristemente pecamos, se nós tivéssemos isso no nosso coração, na nossa mente, talvez nós não daríamos aquele passo. Mas hoje é impressionante, eu tenho ouvido alguns líderes cristãos que têm minimizado o pecado, que têm dito que não tem importância alguns daqueles pecados que nós vimos. Homens que se dizem pastores, e que quando pessoas vão para tratar dos seus pecados, ao invés de tratar, sim, com amor e misericórdia, mas com a verdade, dando a oportunidade para o arrependimento, minimiza a gravidade do pecado. Entende como é sério isso? E as razões que se usam é o amor, é a graça. Hoje nós temos que rever. Se eu coloquei algo que eu estou pregando e eu creio que aquilo é verdade e o mundo inteiro não gosta, eu não vou rever porque o mundo inteiro não gosta. Porque a chance que as pessoas têm de serem transformadas é pela verdade.
Davi, ao ser desmascarado, ele disse o quê? Pequei contra Deus. Pequei contra o Senhor. Ele mentiu para os seus líderes, ele matou um homem, ele levou uma mulher a um adultério, mas quando ele foi confrontado, ele disse: eu pequei contra Deus. Ele não colocou: quem mandou aquela mulher estar tomando banho aquela hora que eu estou dormindo à tarde? Ele disse: eu pequei. E isso é uma realidade de um genuíno arrependimento. A culpa é do diabo, o diabo usa sim, mas quem peca sou eu. Ele entendeu que pecou contra Deus. É claro que pecado normalmente envolve pessoas, nós vimos isso no relato. Mas a gravidade em se cometer um pecado é que pecado é contra Deus. Há um outro caso, José, que estava também em um palácio e que era um dos governadores do Egito e que tinha todo o poder. E a mulher do seu chefe, a mulher de Potifar, foi atrás dele. E quando ele tem a oportunidade, o que ele diz? Gênesis capítulo 39, versículo 9. Quando aquela mulher quer ter relações com ele, quer adulterar com ele, o que ele coloca em seu coração e que talvez Davi não tenha colocado? Ele diz: como, pois, posso eu cometer esse grande mal e pecar contra Deus? Às vezes nós orientamos alguns irmãos e não gosta da orientação, mas não é a minha ideia, não é a minha opinião. Se você ir por esse caminho, você vai estar contra Deus. Não é contra a comunidade, não é contra a religião, é contra Deus. Davi conhecia a história de José, ou não conhecia? Lembra que Samuel diz, 2 Samuel diz, Davi desprezou a palavra do Senhor. Ele sabia. Ao fazer isso, o próprio Senhor diz por meio de Natã: você me desprezou, Davi, eu que fiz tudo por você. Você pecou contra mim, Davi. Irmãos, só aqui nós deveríamos tremer. Pecar contra o meu Deus. Não é com o que as outras pessoas vão dizer, não é com um testemunho, não é com um conjunto de regras, é contra Deus, irmãos. E é por isso que, ao mesmo tempo que vem a certeza, sim, do perdão, uma tristeza de pecar contra o Senhor. Pecado é sempre contra Deus. Mas além disso, pecado sempre traz consequências. Isso que me deixa indignado é de ver homens avalizando em nome de Jesus pecado dos outros. Que falta de misericórdia. Porque quando ele avaliza o pecado de alguém, aquela pessoa peca e sofre, ele não vai estar lá com ela. Mas se eu disser a verdade, ele não vai gostar. Então, avaliza o pecado, para que ela sofra no pecado, em nome da graça. O Deus Santo, ainda que misericordioso e gracioso, abomina o pecado. Qualquer forma de pecado. Gálatas capítulo 6, versículo 7.
Diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Gente, em nome de Jesus, avaliando o prazer transitório do pecado, e quando alguém exorta, diz que é lei, isso é amor. Deus corrige aquele que Ele ama, Ele não deixa continuar, Ele não quer que continue o pecado, porque Ele sabe que vai sofrer. Como uma vez um pastor disse que uma mulher chegou para ele e pensava em adulterar, ele perguntou: será que vai ser bom para você? Será que vai ser bom para você? E o Deus que você está pecando contra, que você professa ser Senhor e Salvador? Mas e a graça? Onde é que está a graça? A graça está aqui. Não despreze a palavra do Senhor, fazendo o que Ele reprova. Aqui está a graça. Irmãos, nós colhemos, mesmo perdoados. Outra coisa, com Davi nós vimos as consequências. A Bíblia diz as consequências: a espada nunca se afastará da sua família, 2 Samuel 12:10, da sua própria família trarei desgraça, versículo 11, o menino, por causa do seu pecado, que não tem nada a ver com o seu pecado, vai morrer. Quem fez isso? Deus fez. Nós sabemos as consequências do pecado dele, mas nós não sabemos. Mas é a terceira razão, irmãos, porque dizer não aos prazeres do pecado é a terceira razão que me arrebenta. Jesus veio por causa dos meus pecados. Como eu posso dizer que não tem nada a ver esse ou aquele pecado? Jesus morreu por pecados. Jesus veio morrer por pecadores. Você conhece a Cristo? Você brinca de ser evangélico. Hoje é moda brincar de ser evangélico. A igreja evangélica avaliza pecados pelos quais Cristo morreu. O que é o evangelho, caso você não saiba? Evangelho é a boa nova. Que boa nova! Deus se fez homem na pessoa de Cristo, sem pecado. Jesus é Deus encarnado. Por que Ele fez isso? Porque há uma única forma para nós sermos perdoados de nossos pecados, por meio de Cristo e o que Ele fez na cruz. Cristo veio sem pecado, santo. Quando ele está no Getsemane, ele pede para o Pai: afasta, se for possível, esse cálice. Não é por causa do sofrimento físico. Estevão, depois, quando está sendo apedrejado, ele pede para que o Senhor perdoe aqueles homens fariseus. Na história, há homens que morrem na fogueira, cantando. Jesus não estava com medo do sofrimento físico, ele estava porque naquela hora ele levaria os meus pecados no seu corpo. Senhor, tem misericórdia, Senhor.
Romanos 5:8. Deus prova o seu amor por mim, e que Cristo Santo, Deus Santo, morreu por mim quando eu não queria, quando eu era pecador. Oh, Senhor, eu vejo o mundo hoje, o nível de degradação que chegou. Eu era assim. Por que eu não morri quando eu estava bêbado, na fornicação, na mentira? Porque Deus me amou. Eu era cego, escravo, morto, filho do diabo, sem Deus, ia para o inferno. Mas Deus provou o seu amor por mim, mandando o seu filho sem pecado. Às vezes eu penso, por que Deus, se Deus é criador de todas as coisas, por que Deus não criou uma maneira mais leve para salvar? Por que tinha que ser pela morte de Cristo, seu filho, seu único filho? Por que não deixou só as leis e tentar seguir as leis e quem pudesse fazer o melhor seria salvo? Por que Cristo tinha que morrer? Irmãos, é porque o pecado é muito grave. Do que Deus fez com o seu filho por pecadores, é que não havia outra oportunidade, outra chance, leis para homens tentar obedecer, homens pecadores. Por isso que aqueles que rejeitam a Cristo, a condenação é justa. Irmãos, a maior razão que nós temos para obedecer a Deus e não pecar é por amor a Ele. Oh Senhor, tem misericórdia, Senhor. O Senhor disse: se vocês me amam, me obedeçam. É por causa do Senhor que nós somos chamados a uma vida santa, não para mostrar para os outros, não para dizer daquele irmão que está sofrendo por um pecado que eu sou melhor que ele, é por amor a Cristo. Oh Senhor, por amor a Ti, eu sei que eu tantas vezes não tenho sido assim, Senhor. O ponto é: e se eu pecar? É isso que eu não entendo.
Eu não entendo esse amor, essa graça, essa misericórdia. Como é que Deus pôde perdoar um homem como Davi? Não é a questão. É como Deus pôde me perdoar. Se nós cremos em Cristo, nós vamos agir como Davi. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era perfeito, a gente acabou de ver. Eu creio que os Salmos 51, os versículos 1 a 10, trazem a resposta. É Davi falando para Deus: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades, lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde um dia que eu fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Deus fez isso em Cristo. Você tem certeza do que Cristo fez? Eu sou pecador. Não importa a gravidade. Não importa a gravidade dos meus e dos seus pecados. O sacrifício de Cristo é poderoso, é suficiente, é mais que suficiente. Você se arrependeu dos seus pecados? Creu no que Cristo fez? E quando nós, irmãos, nós que cremos, quando nós pecamos, como nós temos reagido? Irmãos, não vamos racionalizar o nosso pecado, nem minimizar, nem justificar. Eu pequei. Irmãos, estou dizendo isso não para colocar culpa, o peso. Davi diz que Deus perdoa não somente o pecado, mas a culpa do pecado. Aqueles que creem em Cristo são perdoados, foram totalmente perdoados de uma vez para todas. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas é por isso, irmãos, que nós devemos buscá-lo, andar com Ele. Por isso que nós temos enfatizado de buscá-lo. O Senhor Jesus, quando Pedro está lá, quando ele vai para o Getsemane, ele fala: vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. Se nós não andarmos com o Senhor, em comunhão, e buscando, e nos livrando das coisas desse mundo, nós estamos sujeitos. É a graça e o poder de Deus que nos dão vitória sobre o pecado, mas nós precisamos andar com o Senhor que dá vitória. Meu desejo é que o Espírito Santo incomode o seu coração. E se você ainda não recebeu a Cristo, que o Espírito Santo o converta a Ele. Senhor Jesus, o Senhor nos ensinou a orar diariamente.
Pai, perdoa os meus pecados. E é tão bom saber que quando oramos a Ti dessa forma, o Teu Espírito Santo lembra, ó Pai amado, a nós, Teus filhos, que lá na cruz, Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados. Ele fez por amor e de graça por nós. O Senhor Jesus também nos ensinou, Pai, a Te pedir, não nos deixe cair em tentação. Por amor a Ti, livra-nos do mal, porque Teu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, incomoda-nos pelo Teu Espírito a querer andar com o Senhor, viver para a Sua honra e glória, uma vida santa para o Senhor, não para os outros, mas por amor a Ti. Faz isso, Senhor, na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui. Faz isso na comunidade para a Sua glória. Leva-nos a querer Te buscar mais, a andar na Sua presença, a ter vidas santas nos nossos lares, no trabalho, no estudo, onde nós estivermos, Senhor. Faz isso. Ó Pai, não permita que nós cedamos ao prazer momentâneo dos pecados. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação. Te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Te damos graças pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Por tudo isso, leva-nos a querer viver para o Senhor uma vida separada do pecado. Faz isso, Senhor. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.